Então, versículo 28, em Romanos 8, diz assim, o apóstolo Paulo, ele fala de uma porção de coisas, querido, nesse capítulo, fala da intercessão do Espírito, que nós somos filhos, que somos herdeiros, que nós vamos passar por sofrimentos, que nós vamos passar por lutas, por uma porção de coisas. E aí no versículo 28 ele diz um versículo tão pequeno, mas que fala coisas tão importantes. Ele fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pai querido, abre o nosso coração, abre a nossa visão espiritual para entender a Tua palavra e essa palavra se tornar uma prática na nossa vida que traga resultados do céu. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, querido, ele fala de 3 coisas que nós temos que saber de ciência sabida. Você entende isso? Eu tenho que saber, eu tenho que ter esse conhecimento, eu tenho que ter isso bem integrado dentro de mim, eu tenho que ter isso bem sabido dentro de mim. E ele fala de 3 coisas. A primeira delas que ele fala, eu vou ser bem sucinto, a primeira coisa que ele fala é que cada um de nós aqui fomos chamados por Deus. Amém. Amém, queridos? Jesus disse que não foram vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi para vocês darem frutos. Amém, querido? A gente às vezes tem a pretensão de dizer, não, eu aqui busquei a Deus, eu e que orei. Meu filho, quando você foi buscar a Deus, o Espírito Santo já estava trabalhando na tua vida há muito tempo. Amém? Quando a luz brilhou sobre você, quando a verdade veio sobre você, então o apóstolo fala disso que a gente tem que saber, né? Nós fomos chamados por Deus. E uma segunda coisa que a gente tem que saber, que nós fomos chamados por Deus para um propósito. Amém. Você não foi chamado por Deus só para dizer que é crente, que é evangélico, para andar com a Bíblia debaixo do braço. Nós fomos chamados por Deus para um propósito, amém, para um objetivo, amém, para uma função, amém, para uma finalidade, amém, para um propósito maior de Deus que vai abençoar a minha vida e através da minha vida vai abençoar o reino de Deus. Amém. E através da minha vida vai abençoar a minha família. Amém. E através da minha vida abençoar todos aqueles que estão ao meu redor. Amém. Amém? Ele diz que isso a gente tem que saber. Sabemos que temos eu sou uma pessoa chamada por Deus. Quem aqui tem coragem de dizer, eu sou uma pessoa chamada por Deus? Se você pegar uns aí, tem uns aí que não tem consciência disso. Não tem consciência disso. Eu chamado, pensa que chamado por Deus é só pastor, é só diácono, é só missionário, é só músico. Não. Todos nós, queridos, somos chamados por Deus para um propósito. Amém. Amém, querido? Você não está aqui só para comer, escovar dente e passear, andar. Você está aqui porque Deus te chamou para um propósito que Ele tem com a tua vida e através da tua vida. A gente fala, repete, mas parece que tem gente que não entende. Cada um de nós, olha só, você foi chamado por Deus lá no meio da tua família. Amém. Quem aqui tem uma família complicada, querido? Todo mundo pode levantar a mão, que toda família é complicada. Não é, queridos? Nós fomos chamados por Deus na família em que nós nascemos por um propósito dele. Amém. Por um objetivo dele, uma finalidade dele. E o apóstolo Paulo, ele fala mais na frente, uma coisa que é importante, né? O propósito de Deus não é só para mim. Amém. É para o meu coletivo. Amém. É para a minha família. É para o reino de Deus. Amém. Amém, querido? Amém. E aí ele fala lá na frente, eu já estou antecedendo, ele fala que no cumprimento desse propósito,
desse chamado de Deus, do cumprimento desse propósito, pode vir, ele diz lá, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, guerra espiritual. Mas ele diz que apesar dessas coisas virem contra nós, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada poderá impedir o chamado e o propósito de Deus com a vida de cada um de nós. Quando fala cada um de nós, está falando cada um de nós e todo mundo que está atrás da gente. Amém. Toda aquela família abençoada que você tem. Amém? Amém. Né? Nada vai impedir que se venha cumprir em nossas vidas todas essas coisas, porque diz lá no final do capítulo que em todas essas coisas, quem tem tribulação aí, querido? Quem tem perseguição? Quem tem angústia hoje? Está angustiado aí. Quem hoje está faltando comida? A geladeira está branca? Graças a Deus não, né? Quem não tem roupa para vestir? Graças a Deus tem muito. Mas a Bíblia diz que essas coisas podem acontecer. Quem tem alguém levantando uma espada contra você? Ele diz que essas coisas podem acontecer. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aperta a mão do teu irmão, meu irmão, tu é mais que vencedor. Pode vir perseguição, pode vir oposição, pode vir angústia, pode levantar a espada para cortar a tua orelha. Você é vencedor em todas essas coisas em Cristo Jesus. Amém? Eu creio, querido, que essas dois saberes aqui são fáceis. Que eu sou chamado por Deus. Eu sei que eu sou chamado por Deus desde criança. Eu sabia o caminho. Mas eu sou um menino que rezava, orava desde criança. Amém. Amém? Desde criança. Chamado a gente sabe. Que Deus tem um propósito. A gente sabe, mas às vezes a gente não sabe. Deus tem um propósito com a minha vida. Né? Amém. Agora, a terceira coisa que Paulo diz que a gente tem que saber, querido, eu acho que é a mais desafiadora. Porque ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Amém, querido? Eu acho que está aqui o nosso grande desafio. Acreditar que tudo que vem contra nós, porque ele fala de coisas que vêm contra nós, elas cooperam para o bem daqueles que amam aqui. Aqui, meus irmãos, está uma coisa que é difícil de se compreender. Amém? Como é que a perda de uma pessoa que eu amo coopera para o bem? Como é que uma doença coopera para o bem? Porque aqui diz todas as coisas, querido. Como é que uma falência coopera para o bem? Como é que um filho que se perde coopera para o bem? Na nossa vida. Ele está falando com o chamado. Tem alguém chamado aqui? Amém. Ele está falando àqueles que Deus tem um propósito. Glória a Deus. Por quê, querido? Tem muita coisa que vem contra nós que elas não são boas. Quem aqui diz, olha, de vez em quando acontecem uns negócios bem desagradáveis na minha vida. Faz parte. Isso aí tem um propósito de Deus. Tem algo que Deus quer realizar, né? Então, uma coisa difícil da gente entender, querido, que essas coisas que vêm contra nós, porque ele adverte, vai vir coisa contra nós.
Elas não vêm para nos destruírem, Amém. mas elas vêm para o bem. Amém. Amém. Essas coisas que vêm contra nós não vêm para acabar com a nossa fé. Glória a Deus. Falava com uma pessoa, exatamente aquilo que a Célia estava orando. Uma pessoa que perdeu uma pessoa querida e perdeu a fé. Oh, Eu Deus. digo, meu filho, tu pensa que nós vamos durar para sempre? Oh, Deus. Ah, por que morreu? Pô, morreu porque chegou a hora, Deus chamou. Amém. É, Deus. Quando Deus chama, querido, Não tem jeito. não tem jeito. Não tem jeito. Deus doa, Deus deu e Deus tira. É por isso que dizem, querido, dizem, nem sempre é assim. Ah, sepultamento de crente é uma bênção, né? Todo mundo tranquilo, todo mundo calmo, todo mundo conformado. Por quê, queridos? Como foi dito pela Célia, está na glória. Amém. Amém. Chegou a hora. É, Deus. Quando chega a hora, minha gente, Só Deus. só Deus, querido, para nos sustentar. Amém. Então ele diz, né, que essas coisas, todas elas cooperam para o bem. Só que a gente às vezes faz uma confusão aqui. A gente pensa que esse bem que está aqui é uma vida confortável, é uma vida que não vai faltar nada, é uma vida que eu vou ter dinheiro sobrando, saúde sobrando, família toda unida. A gente pensa, não, o bem que está falando aqui, se você ler o texto todo, é o propósito de Deus de transformar você à imagem e semelhança de Deus. Amém. Amém? Fazer uma obra de transformação na tua vida, fazer uma obra de restauração na sua vida, não é? Fazer algo na sua vida que vai cooperar para algo maior, para algo melhor, né? Não só para mim, mas também para o reino de Deus. Eu, com esses anos que eu já tenho, querido, de evangelho, não é? Às vezes as pessoas vêm e me contam coisas. Você sabia que aconteceu isso, que aconteceu aquilo? Eu nem tenho ideia, querido. Do que a gente prega, do que a gente fala, do que a gente ora, do que a gente diz, você libera por aí, aquilo vai para um, e vai para um, vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro. Você nem tem ideia. Aleluia. Aonde a tua palavra chega, Aleluia. aonde o teu testemunho chega, Amém, Deus. aonde a tua oração chega, querido. Amém. Vocês estão aí, minha gente? Amém. Nós sabemos, queridos, que todas as coisas cooperam para o bem, mas a gente também sabe, querido, que nem tudo que acontece é bom. É verdade. A gente não é maluco assim, não. Nem tudo que acontece é bom. Mas, não é? Algumas das coisas que nos acontecem são difíceis. Algumas coisas que acontecem são desgastantes, trazem aflições, trazem perdas. A gente fica doente. Às vezes a gente passa por aperto financeiro. A gente passa por conflito. Todas essas coisas cooperam para o bem. Aqui é que a gente tem que virar a chave, queridos. Essas coisas não estão contra nós. Elas estão a favor de nós. É difícil entender isso, querido. É difícil entender que uma coisa que é desagradável, que é desgastante, que é uma perda, que é um momento de vida, como é que isso pode cooperar para o meu bem? Mas essas coisas, diz a palavra, elas acontecem porque elas estão a serviço desse bem que Deus quer trazer para a vida de cada um de nós. Esse bem que Deus quer trazer ao chamado de cada um de nós. Esse bem que Deus quer trazer ao propósito de cada um de nós. Amém? Essas coisas que nos acontecem estão a serviço, querido, do nosso crescimento. Amém. Quem acha aqui que você precisa ainda crescer, Amém. amadurecer? Com certeza. Então essas coisas que nos acontecem, querido, elas cooperam para o nosso amadurecimento, para o nosso aperfeiçoamento no amor de Deus. Amém? Essas coisas acontecem para a nossa santificação. Amém. Amém, querido? Né? Essas coisas acontecem para mexer com a nossa boca. Amém.
Não falar tanta besteira. Aqui ninguém fala besteira. Então, queridos, essas coisas às vezes que acontecem, que não são boas, elas estão a serviço. Mas como isso, meu Deus? Como é que uma doença está a serviço de Deus? Eu já passei, querido. Quebrei a perna, fiquei em casa. Minha vida profissional foi para o buraco. Blasfemei tanto, reclamei tanto. Hoje, olhando lá para trás, eu vejo que aquilo tudo cooperou para o bem. Porque mudou a minha vida. Transformou a minha vida. Eu ia por um lado, Deus me levou para outro. Vocês não estão aí não, né, minha gente? Foi todo mundo para casa. Então, querido, está aqui um desafio para a gente. Um desafio. Todas as coisas cooperam para o bem. Amém? Né? Eu já passei essa infelicidade. Levei a esposa ao médico, na hora de sair, cadê o carro? O carro sumiu. Mas como? Estava aqui, levando ela para... Levou o carro, e agora? Aí, liga para um, liga para outro, me ajuda. Me socorre. Aí alguém falou assim, olha, passou um negócio aí, foi pegando tudo que é carro estava parado aí. Né? E aí, vai aqui, vai acolá, foi lá no fundo do mundo buscar o carro, né? Gastei, paguei. Aí você para, querido, e diz assim, como é que isso pode cooperar para o bem? Não sei, minha gente. Me ensinou, sabe o quê? Não parar carro em lugar que não é para parar. Nem? Me ensinou direitinho. O que a gente tem que se perguntar, querido, quando acontecem essas coisas que não é bem, o que eu estou aprendendo com isso? O que eu estou aprendendo com isso? Certa ocasião também, outra vez, ali na Senador Vergueiro, onde mora o Rogério, né? Vamos parar, parei, mas nem olhei para a placa que estava lá. E estava lá na placa, que não pode parar porque é para não sei o que, não sei o que. Quando voltei, o carro todo pá, todo cheio de multa. O que eu aprendi, queridos? Que não pode parar debaixo de placa, querido. Né? Eu falo para minha mulher, eu digo assim, se eu tivesse juntado tudo que eu gasto com estacionamento, porque eu só paro em carro, um lugar que é estacionamento mesmo. Eu estava rico hoje, querido. Né? Porque nesses anos todos, pagando, né? Aqui, ó, pagando estacionamento. Aprendi. Então, queridos, as coisas que não são boas, se elas nos acontecem para nos ensinar alguma coisa. Amém. Para a gente aprender alguma coisa. Amém. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Lendo esse texto, eu me lembrei de Vitor Frankl. Eu já falei para vocês várias vezes de Vitor Frankl. Vitor Frankl é um homem que passou por 3 campos de concentração, judeu, austríaco. Ele passou por 3 campos de concentração e sobreviveu. Trabalhou, ele chegou uma época que ele pesava 41 quilos. Ele conta nas histórias dele, não é? Que às vezes o almoço dele era uma batata crua. Era o almoço dele no campo de concentração. E aí ontem eu li uma frase dele, ele diz: as circunstâncias externas, essas coisas podem roubar-nos tudo menos uma coisa: a liberdade de escolher como responder a essas circunstâncias adversas, a responder a essas coisas que não são boas. Amém? Então, querido, entenda isso. As adversidades que você talvez esteja sofrendo hoje, elas não estão contra você. Você é chamado por Deus. Se você é chamado, Deus tem um propósito.
E nesse propósito, nem tudo que acontece é bom. As pessoas às vezes falam de trauma. Não, fulano tem um trauma. Ah, fulano tem um trauma. Você sabe qual é o maior trauma que a gente sofre, querido? É na vida de relacionamentos. O maior trauma que a gente sofre. Com pai, com mãe, com irmão da igreja. Lá fora está cheio de gente que brigou aqui. E às vezes não brigou comigo não, mas quem leva a culpa sou eu. Eu é que levo a culpa. Mas brigou um com os outros. E essas pessoas, queridos, elas não querem mais. Não me fale de Deus. Não me fale de igreja. Não me fale de amor de Deus. Estou falando de coisas que eu escuto. Porque nem sempre a gente sabe lidar com as coisas que nos acontecem. Amém, querido? O que eu tenho que virar a chave é que essas coisas desagradáveis estão a serviço desse bem maior. Estão a serviço desse propósito que Deus tem para mim, para minha família. E até para depois, queridos. Né? Eu falei de Victor Frankl, querido. Ele sobreviveu a 3 campos de concentração. Esse homem escreveu 15 livros. Esse homem abriu uma faculdade, formou uma escola que está viva até hoje no mundo todo. Graças a Deus. Amém. E ele sobreviveu a tudo isso. Porque ele não olhou as adversidades, querido, como se elas estivessem contra ele. Ele olhou com as adversidades. Se Deus está permitindo isso, ele tem um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Então presta atenção, querido, que as nossas reações, assim como as nossas palavras, determinam o nosso futuro. Talvez entre nós aqui tem pessoas hoje passando por situações adversas. Entenda, querido, se você é um chamado por Deus, se Deus tem um propósito com a sua vida, essas coisas que estão vindo contra você, talvez tanta coisa já veio contra você, elas não vieram para te destruir. Pelo contrário, não te destruíram. Não te destruíram. Você está vivo. Amém? E elas cooperam para o bem que Deus tem para você e para todos que estão ao seu redor. Então, querido, quando eu rejeito uma coisa, xingo, blasfemo, digo, eu não estou rejeitando aquela coisa desagradável que aconteceu. Eu estou rejeitando quem, queridos? O propósito de Deus. Eu estou rejeitando o plano de Deus. Porque se a minha vida está nas mãos de Deus, Ele cuida de mim. Ele me guarda. Ele me protege. Se Ele deixou acontecer o que Ele deixou acontecer, Ele deixou acontecer com um propósito dEle. Amém? Vidas vão ser alcançadas. Vidas vão ser... Então a gente tem que sair desse cristianismo egoísta. É para mim, me dá. Deus te dá se você der para os outros. Amém. Deus te dá para você espalhar. Amém. Recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí dá uma profecia bem maluca para o teu irmão. Meu irmão, Deus ainda vai te levar até os confins da terra. Vai te levar até lugar que você nunca imaginou que um dia você ia. Amém? Aleluia. Como dizia o fundador, quando o povo bate palma, é hora para encerrar. Então, queridos, eu queria falar especialmente você que está aqui como eu, que tem passado por situações adversas e tem passado por coisas que não são boas, coisas que até te desanimam, te desapontam. Meu irmão, olha tudo isso de um outro lado. Se Deus está permitindo, Ele tem um propósito. Amém? Se Ele tem um propósito, Ele tem uma vontade que é boa, é agradável e perfeita.
Bata na palma do teu irmão e diga: ainda tem muita coisa que Deus quer fazer na tua vida. Amém. Glória a Deus. Oh, Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, querido? Amém. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Amém, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Deus é bom. Querido, eu queria te dar a oportunidade nessa manhã de fazer uma afirmação de fé, uma declaração de fé. Eu sou uma pessoa chamada por Deus. Você pode fazer essa confissão com a tua boca. Eu sou uma pessoa chamada. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. E se eu sou uma pessoa chamada por Deus, Amém, Deus. Deus tem um propósito com a minha vida. Amém, Jesus. E através de mim Ele quer tocar na vida de muitas pessoas. Mas como diz a tua palavra, o Senhor não nos engana, Pai. O Senhor não esconde nada. O Senhor disse que no mundo a gente ia passar por aflição. Amém, Jesus. O Senhor falou que no mundo ia acontecer coisas que iam trazer angústia, iam trazer tristeza, até espada iam se levantar contra nós. Então eu coloco a vida do meu irmão. O Senhor sabe qual é a adversidade que ele está enfrentando, a luta que ele está enfrentando, o problema que ele está enfrentando. Meu Pai, faz ele enxergar que isso não veio para destruir ele, não veio para acabar com a vida dele, não veio para acabar com o casamento dele, acabar com a família dele, não veio para acabar com o filho dele, não veio para acabar com a vida profissional, essas coisas estão vindo para o crescimento dele, para o amadurecimento dele, para o aperfeiçoamento dele, para a evolução, que cada dia ele se torne alguém mais à tua imagem e semelhança. Aleluia. Essa é a obra que o teu Santo Espírito está fazendo na vida dele. É a obra que o teu Santo Espírito está fazendo na vida dela. Meu Pai, transformando essa mulher à imagem e semelhança de Deus. Transformando esse homem à imagem e à semelhança de Deus. Então, Pai, dá-nos força. Dá-nos força para enfrentar o que precisamos enfrentar. E que teu nome seja glorificado. E que a tua vontade se cumpra na vida de cada um de nós. Eu queria que você abaixasse sua cabeça e trouxesse isso para a sua vida agora. Amém, Jesus. O que é que está sendo difícil para você? Todas as coisas cooperam. Mas que coisa que está acontecendo que tem sido um desafio para você? Que coisa que tem acontecido que tem quase que te levado a murmurar, a reclamar, a se lastimar, a se culpar? Que coisa que está sendo difícil para você? Vê algum bem nisso? A palavra de Deus diz, queridos, o que ela diz. Ela faz o que ela diz que faz. Ela traz o resultado que ela diz que ela traz. Então, meu Pai, nessa hora, nós temos consciência que eu sou um filho de Deus. Você tem essa consciência? Fala aí. Eu sou um filho de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus. Eu sei que Deus tem um chamado comigo. E esse chamado me acompanha aonde eu vou. Não é só dentro da igreja, não. Na rua, o chamado está comigo. No mercado, o chamado está comigo. Na minha reunião de trabalho, o chamado está comigo. Para um propósito. Mas às vezes, Pai, aquilo que acontece na nossa vida é o que Paulo advertiu. Que poderia vir perseguição, poderia vir angústia, espada, oposição. E talvez alguns de nós, Pai, estejamos vivendo momentos assim. Está difícil, Pai, de aceitar, de concordar com o que a gente está vendo, com o que a gente está vivendo. E nessa hora
nós pedimos a intercessão do Espírito Santo. Esse capítulo começa dizendo que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Pai, nós pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito. Eu sei, Pai, que muita coisa já mudou na minha vida. Graças a Deus, eu dou graças a Deus, Pai, pela obra que já tem feito na minha vida. Mas ainda tem mais obra para fazer, Pai. Então me ajuda, Pai, a enfrentar tudo aquilo que não me parece bem, tudo aquilo que me desconforta, Pai, tudo aquilo que é desagradável, Pai. Como é difícil viver as aflições que vêm do mundo, Pai. Então ajuda o meu irmão, fortalece o meu irmão, revigora, e que ele saia vitorioso. Porque a palavra diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, Pai, quando essa prova acabar, terminar, que o meu irmão saia vencedor, que a minha irmã saia vencedora, porque a palavra profetiza: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Dá um abraço pro seu irmão aí. Lembra ele, tu é mais que vencedor. Você vai sair vitorioso dessa, meu irmão. Você vai sair vitoriosa dessa. Amém. Graças a Deus. Pastor Rafael, vem cá. Ajuda, abençoa a gente aqui. Dá mais bênção pra gente. Nem precisa de mais bênção aqui. Amém. Vamos orar. O pastor falou sobre mudança de linguagem. O pastor Roberto, ele tem um livro publicado que diz Louvor, Portal da Glória. Amém. Você quer ver a glória de Deus sobre a sua vida? Aleluia. Você quer ver a glória de Deus se manifestando Amém, sobre a sua Jesus. vida? Louve ao Senhor. Amém. Tire a murmuração, tire a reclamação e coloque o louvor, e a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Dê a mão ao seu irmão, dê a mão à sua irmã. Como ele falou, o propósito é coletivo. Amém. Então deixa Deus te usar para abençoar esse irmão. Deixa Deus te usar para abençoar essa irmã. Pai, queremos te agradecer por essa manhã. Queremos te agradecer pela igreja reunida aqui. Queremos te agradecer pela vida do nosso pastor Roberto, por essa mensagem que o Senhor colocou no coração dele, que abençoou tanto as nossas vidas. Nessa hora, Pai, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, nesse propósito que o Senhor tem comigo, nesse chamado que o Senhor tem comigo de orar, Pai. Eu quero orar por quem está à minha esquerda. Eu quero ser uma bênção na vida dele nessa hora. Fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã. Como o pastor falou aqui, amanhã ele vai ter o desafio dele, ou quem sabe ainda hoje. Então, Pai, que ele possa ser fortalecido, que ele possa ser abençoado nessa hora. Pai, que nessa hora que ele está à minha direita, que ele seja curado das suas dores, das suas enfermidades. A tua palavra nos diz que estes sinais seguirão aqueles que creem, que imporão as mãos para os enfermos, eles serão curados. Então nós oramos, Pai, nessa hora, que haja cura, que haja milagres, que haja libertação, Pai. Toda acusação, toda condenação do inimigo contra a vida do meu irmão, que caia por terra nessa hora, que nós possamos sair daqui em paz, livres, Senhor, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Dá-nos, Pai, um domingo de bênção e uma semana de vitória na tua presença. Leva-nos debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, para o nosso lar, para o nosso destino, e continua cuidando de nós, Pai. Em nome de Jesus, você pode levantar as tuas mãos e louvar a Deus nessa hora. Você pode levantar as tuas mãos e glorificar a Deus nessa hora. Você pode levantar as tuas mãos e dar graças a Deus nessa hora, entendendo que o portal dos céus estão sendo abertos e a glória de Deus está manifestando sobre a sua vida, mudando sua vida, suas circunstâncias, e o nome de Deus sendo glorificado. Mas nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Vão na paz do Senhor. E que Deus abençoe.